Tinha gente que ele chamava na intimidade, ó, você entendeu o que eu falei lá sobre a parábola das sementes, que a semente caiu na beira do caminho, entre os espinhos? Não entendi. Aí ele explicava, geralmente eram as pessoas mais íntimas, o Pedro, Tiago, João, aí eles perdiam um tempo explicando o que ele já contou em público. É o nível aí, os 3 níveis. Ele é por nível. No livro Especialista em Pessoas, eu falo sobre 3 tipos de amigos, né? O amigo íntimo, que são 2, 3 que você vai ter na vida no máximo. O amigo necessário, que é quem você precisa emocionalmente. E o amigo estratégico, que é vocês se gostam e estão juntos por uma causa, por um objetivo, às vezes até por um negócio, mas não necessariamente por quem um é na vida do outro. E aí eu ensino a departamentalizar assuntos. Como é que você vai contar uma fraqueza sua para um cara que é amigo estratégico? Ele está contigo só por causa de um objetivo. Ele vai usar um dia essa fraqueza contra você em prol desse objetivo. Exatamente. Sabe? Então, a gente confunde muito esse posicionamento das pessoas que estão à nossa volta. Aí tá tão bom essa conversa agradável, essa pessoa, vou contar aqui minha vida para essa pessoa. Pronto. E você sabe qual que é o desafio do desenvolvimento humano? Porque nós trabalhamos com desenvolvimento humano, nós desenvolvemos pessoas. O grande desafio do desenvolvimento humano é exatamente saber que existem pessoas que você vai ter que enxergar elas indo para o abismo e você vai ter que só assistir. Meu Deus. Se tem uma das coisas que me adoeceu no consultório, é que eu queria muito, até porque eu vim do mercado corporativo, eu trabalhava com números, com balance scorecard, então eu trabalhava com resultado. E aí eu vim para o consultório querendo muito resultado. Se você estava deprimido, você tinha que se curar da depressão. Se o seu casamento estava ruim, seu casamento tinha que melhorar. Se você não sabia educar seus filhos, você tinha que sair sabendo educar seus filhos. E isso me adoeceu. Porque muitas vezes as pessoas não estão comprometidas com o resultado, nem com o resultado da própria vida. Meu Deus, é mesmo. E desenvolver pessoas é muitas vezes dar o alimento, mas a responsabilidade a partir dali é dela. Porque se a gente não fizer essa separação, a gente adoece. Você tem que entender que eu vou pôr o prato diante de você, eu preciso entender que eu vou pôr o prato diante de você, mas a partir daí é com você. Eu não posso fazer mais nada. Eu falo que até Deus, a grande limitação de Deus, André, Deus tem limitação? Tem. Você. Você é a grande limitação de Deus. Se você não quiser, nem Deus consegue. Porque Deus não vai violentar a sua vontade. Nós somos a grande limitação de Deus. Se eu resolver que eu vou fazer alguma coisa errada, nem Deus. Porque Deus não vai violentar a minha vontade. Então, esse é o desafio de desenvolver pessoas. E para nós que enxergamos, isso é extremamente sofrido. Tem aquele livro, O Ensaio da Cegueira, que virou um filme, do Saramago. É uma peste, uma doença, uma pandemia no mundo inteiro, todo mundo fica cego. E só uma mulher continua enxergando. E o filme é sobre essa mulher enxergando. Porque a vida dela vira uma desgraça. Porque ela vê gente comendo comida estragada, ela vê o marido dela traindo ela na frente dela, ela vê crianças bebendo água suja. Enxergar para ela virou uma maldição. Nós que desenvolvemos pessoas, isso para nós é uma bênção, mas é uma maldição também. Porque você olha ali para um casal, você fala, cara, aquilo vai dar errado. E você está vendo. E muitas vezes você não pode fazer nada. Até porque eles não querem escutar. Ou são hipersensíveis, se escutarem vão parar de falar com você. Isso vale para empresários, isso vale para pessoas, isso vale para filhos, isso vale para empresas. Deus nos deu a graça, ou você chama do que você quiser, dom, capacidade, sei lá o quê, estudo. É tudo a mesma coisa. A gente enxerga, só que não adianta, você não violenta a vontade do outro. O outro só vai se ele quiser. Se você está em casa e está falando, mas, Thiago, como é que eu posso fazer então para aprender a vida, para não ser essa pessoa? Né? A Bíblia diz assim, em Provérbios, o rei Salomão, repreenda o sábio e ele se tornará ainda mais sábio. Agora repreenda o tolo e ele será teu inimigo. Ou seja, busque a sabedoria. Porque até quando você for repreendido, vai ser para ser uma pessoa melhor. Mas se você for um tolo, pode vir um sábio conversar contigo, que você vai ficar com raiva e vai virar inimigo do sábio. Então o segredo está em buscar sabedoria para você entender as coisas, compreender, se afiar com as pessoas, se interessar mais por pensar, por ler, por desenvolver sua inteligência. Então busque a sabedoria, que isso já vai te ajudar muito. Wesley. Doutora, quais são os filtros que você faz para conhecer uma pessoa? Por exemplo, hoje eu entro na sua vida, você vai ter essa conversa superficial comigo. Aí você vai fazendo esses testes comigo,
vai tendo esses filtros, aí você vai dar sua opinião para mim, que é o segundo ponto. E aí depois, só no terceiro, você vai falar o que sente. Quais são os filtros e testes que você faz para conhecer melhor as pessoas? O primeiro filtro que eu vou aplicar é o seu caráter. Se você não tem, eu vou com você no nível 2 jamais. Você não vai passar do nível 1. Eu vou ficar discutindo com você condições meteorológicas. Sempre. Se vai chover, se está nublado. Assim, o seu caráter é o primeiro filtro e eu acho que isso deveria valer para todo mundo. Se você conhece alguém e essa pessoa já tem um caráter distorcido, não tem nem por que você ir para o nível 2. Você vai quebrar a cara. Ou seja, mente, fala mal dos outros. Trai, tá sempre eu sou bem prática e assim, a vida para mim ela funciona 0-1. Se eu fosse solteira. Eu conheci um cara agora, ele traiu a namorada anterior. Eu já nem ia pro passo 2. Dificilmente ele não vai me trair. Por qual razão ele não me trairia? Ele tem um histórico de traições. Os namoros terminaram por isso, ou ele trata mal a mãe. Comportamentos repetitivos, né? Trata mal a mãe, trata mal os funcionários, é grosseiro com o garçom. O seu caráter vai revelar absolutamente quem você é. Se você tomou bomba nesse primeiro filtro, eu já não vou nem com você para o segundo filtro. Assim. Pessoas que têm um caráter complexo, para mim não serve. Eu nem ando com esse tipo de gente. Então, esse para mim é o primeiro filtro. É o filtro do caráter. Aí, posteriormente, aí eu vou entender um pouco sobre valores, sobre crenças, sobre sensibilidade, sobre empatia. Aí, se um contribui com o outro, isso determina muito quanto tempo essa pessoa vai ficar na tua vida, né? Eu não faço nem negócio com gente que tem questões de caráter. Claro. Isso vai ser problema, sem dúvida. Não, sem dúvida. Então, assim, é muito importante, eu acho que nesse episódio, aliás, eu te aconselho agora você compartilhar com o máximo de pessoas esse episódio, curtir o vídeo. Não é porque a gente está atrás da sua curtida, não. É porque o algoritmo entende que o vídeo é relevante e entrega para mais gente ver essa entrevista fantástica. E se você não está inscrito no canal do Brunecast, inscreva-se agora. Né? Gratuitamente, a gente está há anos aqui levando tanto conhecimento para você. E você pode perder um segundo para se inscrever no canal. E lembrando também que você pode acompanhar nossas aulas diárias de segunda a sexta no Café com Destino, onde eu te ensino a viver uma vida mais leve aqui na Terra enquanto a eternidade não chega. É de segunda a sexta, às 6h57 da manhã, no canal Thiago Brunet, tá bom? Você se inscreve lá também. Teixeirinha tem uma pergunta, vai lá. Doutora, uma curiosidade, o que é a psicanálise e por que você escolheu este ramo para seguir? A psicanálise é a cura pela fala, ou a cura pela tomada de consciência. Vamos pegar o exemplo de uma árvore. Se eu trato... A árvore está doente lá. Eu vou lá e cuido das folhas, bato veneno, fertilizante, enfim, nas folhas. Esse não é o grande problema. Essas folhas vão se reconstituir, mas daqui a pouco elas vão adoecer de novo. O grande problema está na raiz da árvore. Enquanto eu não trato a raiz, eu não consigo fazer com que a árvore dê frutos e tenha folhagem mais bonita. A psicanálise é a única ciência que estuda a mente que vai na origem. Então, ela vai olhar para as questões que aconteceram lá atrás e que deixaram marcas. Então, por exemplo, comportamento. Vamos pegar o comportamento do adultério ou qualquer outro. Se você trata este comportamento, você está tratando as folhas da árvore. A grande questão é ir lá atrás, ir lá na origem, entender o que aconteceu lá na infância, se ocorreu algum trauma, alguma vivência, alguma situação que trouxe esse comportamento para a vida adulta. A psicanálise vai dizer que nós somos o resultado dos primeiros 7 anos da nossa vida. Os primeiros 7 anos vão determinar todos os outros. A Lia Luft vai dizer que a infância é um território que a gente pisa constantemente. Então, a psicanálise, ela fala sobre a origem das coisas. E isso me encantou de uma forma profunda. Eu graduei em filosofia, eu fiz doutorado em neurociências. A filosofia me falava dos princípios, da sabedoria, da intelectualidade. A neurociências me falava muito sobre o hardware, sobre o funcionamento fisiológico, mas nada me falava sobre a alma. Por que eu escolhi psicanálise? Porque a psicanálise começou a me falar sobre a alma, sobre questões que são inscritas na nossa alma e que vão trazer como resultado para a vida adulta. E é fantástico, porque é como se você virasse uma chave. Então, a pessoa me conta sobre um comportamento e eu começo a conversar com ela, e quando eu vou lá na gênese, quando eu vou lá na origem das coisas, eu consigo identificar o porquê desse comportamento. E quando você vira a chave lá na origem, parece uma mágica.
o comportamento se resolve por consequência. Então, não adianta ficar tratando comportamentos. Eu preciso ir à origem das situações. Por isso, eu escolhi psicanálise. Muito bom. Boa pergunta, hein, Teixeira? Pegou no chat GPT, né? Eu te conheço. Não veio de vocês. Não. Foi no Cláudio, pô. Tá ali. Eu vi ele no celular, assim, eu tenho uma curiosidade. Aí, lendo aqui. Como a psicanálise... Agora, gente, brincadeiras à parte, eu queria fazer uma última pergunta para a doutora Andréa. A gente está aqui gravando no final de semana. Acabei de dar método Dash, vindo de viagens internacionais a trabalho. E ainda assim, tanto ela abriu a agenda, tanto eu, num esforço, porque segunda começa tudo de novo para todo mundo, né? Mas para você poder, nessa terça, estar assistindo o Brunecast, ou seja, como a gente mexe em tudo para você poder, de alguma forma, receber conhecimento. E o que eu queria te perguntar é o seguinte. Na sua experiência de vida, nos seus atendimentos, hoje em dia, sendo uma pessoa pública, em que nível você acha que a espiritualidade, a fé, ela pode ajudar uma pessoa? Vamos supondo, na minha fé cristã, a eternidade existe, né? Eu vou ser julgado se vou para lá ou não, dependendo se eu estou perdoado, da graça divina na minha vida, tudo isso e tal. Deixando essa parte de lado, se existe isso ou não. Estou falando da vida humana aqui, enquanto a eternidade não chega. O quanto a fé nos ajuda, interfere ou positivamente conduz nossos comportamentos, nossas ações e reações enquanto a gente está aqui. Porque a questão de céu, inferno, de salvação, cada um tem a sua crença, né? Cada um acredita no que quiser. Mas eu digo, na prática, o que a fé ou a espiritualidade pode influenciar na nossa vida. E existe, inclusive, uma teoria hoje que se chama sobre inteligência espiritual. A neurociências estuda muito sobre isso. Quando a gente fala em espiritualidade ou em espiritual, a gente não está falando de religião e nem de uma crença específica. A gente está falando de transcendência. A vida imanente é isso daqui, é o que eu tenho, é a minha matéria, e transcendência é o que vai além. Você já percebeu que toda vez que tenta mudar, alguém faz você se sentir culpada por isso? É a amiga, a família, o marido, o ambiente. Gente que diz te amar, mas te puxa de volta para o mesmo lugar de merda de sempre. E isso tem nome: mentalidade de caranguejo. Um sobe, os outros puxam para baixo. E talvez o motivo da sua vida não andar não seja a falta de esforço, seja o balde onde você vive. Não seja um caranguejo é o que vai fazer você enxergar isso. Clica agora no link na descrição ou no comentário fixado antes que esse ambiente destrua o resto da sua vida.